Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje de um tema extremamente relevante que está assustando, e assustando mesmo, a comunidade científica e a comunidade como um todo. Esse tema veio à tona há pouco tempo na imprensa porque começaram a se especular se esse tipo de micro-organismo, que é um fungo, realmente é potencial perigoso e se ele poderia ou se já está causando mortes. Bem, vamos elucidar que fungo é este. Primeiro ponto, ele é denominado Candida auris. Aí você vai falar, olha professor, eu já tive candidíase, é a mesma coisa? Não é, ele é só do mesmo gênero. O da candidíase é o Candida albicans e este é um fungo que se desenvolve também mais em pessoas que têm uma relação de sistema imunitário deprimido, mais recém-nascidos, pessoas idosas ou pessoas portadoras de doenças que podem promover uma diminuição na defesa imunitária do indivíduo. Muito comum a gente chama de sapinho na boca das crianças, mas esse fungo Candida albicans, repito, não tem nada a ver com o Candida auris. A única situação é taxonômica, é de nomenclatura, porque os dois pertencem ao mesmo gênero, ok? Então vamos agora nos dedicar a falar sobre o Candida auris. Memoriza este nome. Por quê? Pelo interesse, pela relevância do tema e também, já que nesse canal nós estamos nos preparando para vestibulares e para a prova do Enem, esses temas pertinentes podem ser cobrados na prova do Enem e nos vestibulares. Antes da gente começar essa aula, eu peço que você se inscreva no meu canal. E se você gostar, dê um like, assim você estará me ajudando a compartilhar esse canal denominado Biologia Me Aprova, do professor Rodrigo. Mas vamos lá ao tema de hoje. Começamos com a notícia. A infecção fúngica assassina está varrendo o globo, alertam os especialistas. Bem, vou trazer para vocês uma informação ainda de 2018, do mês de maio, onde diz o seguinte: em maio, um idoso foi internado no Monte Sinai, no hospital de Monte Sinai, no Brooklyn, para submeter a uma cirurgia abdominal. Um teste sanguíneo revelou que ele estava infectado com um germe recém-descoberto, misterioso e letal. Os médicos isolaram um paciente que foi mantido numa unidade de terapia intensiva. Muito bem, eu falo para vocês também que esse assunto é bem importante, a gente já vai falar mais sobre o que aconteceu com essa pessoa, com este idoso, mas é importante dizer que pela primeira vez que esse fungo ele foi isolado, ainda foi lá na Coreia do Sul. Ele foi encontrado no conduto auditivo de um paciente e chamou muito a atenção porque esse fungo se espalhou por toda a superfície do hospital, contaminando muitas pessoas. Então, os infectologistas foram chamados para a identificação do fungo, já que os medicamentos antifúngicos, eles praticamente não resolviam um problema. Então, os médicos estavam diante de um problema, realmente de um problema de saúde pública, que poderia se tornar em uma epidemia ou talvez algo muito pior. Mas vamos dar andamento ao tema. Bem, o que está acontecendo agora? Estou mostrando para vocês uma placa de Petri, onde este fungo foi isolado. Temos ali uma colônia e essa colônia mostra a proliferação desse micro-organismo. Obviamente, ele é um ser, como todos os fungos, que precisa de umidade, precisa de calor e de matéria orgânica para ele poder se alimentar, já que fungos todos são heterotróficos, não há nenhum fungo denominado ou classificado como autotrófico. Beleza? Então aqui eu tenho o fungo Candida auris, ataca pessoas com seu sistema imunológico debilitado e aqui temos os créditos desta imagem, ok? Muito bem, então vamos em frente, vamos lá. Esta informação é importante porque mostra para vocês para ter uma noção de onde esse fungo já foi detectado, para a gente realmente ficar ligado, onde ele foi identificado. Nessa imagem, todos os lugares marcados em vermelho foi que esse fungo já se desenvolveu, ele já foi encontrado. Então, nós aqui no Brasil,
não temos nenhum caso ainda de infecção. Porém, já foi encontrado na América do Sul, em Maracaibo, na Venezuela, alguns casos, inclusive de óbitos, de pessoas infectadas, a maioria delas recém-nascidos. Bem, o que significa? Que esse fungo provavelmente, pelas questões de globalização, ele já se encontra aqui no Brasil. Mas a gente vai ter relatos, talvez, a gente espera sempre que não, em pouco tempo, da infecção em toda a América Latina. Não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Outro lugar que também nós não observamos ainda foi nesta região da África, mais ao norte da África. Mas ao sul, você já pode observar que já aconteceram infecções. Bem, Europa, América Central, América do Norte, enfim, todos os lugares, a Ásia, já tiveram contato de pessoas, já tiveram contato com o fungo e muitos óbitos já ocorreram. Bem, vamos continuar com as nossas informações. Agora eu mostro para vocês informações bem importantes. Eu vou citar anteriormente, preciso voltar um pouquinho na imagem anterior para mostrar para vocês algumas informações. Olha só, o ponto 1 aqui para a gente ficar ligado. Este ponto aqui. Já atingiu uma unidade neonatal da Venezuela e se propagou em um hospital da Espanha. Aqui no ponto 2, obrigou um famoso centro médico britânico a fechar a UTI. Isso para chamar a atenção da complexidade. O ponto 3, também já se desenvolveu na Índia, no Paquistão, na África do Sul. Muito bem, agora sim a gente pode seguir e ir para o ponto 4. No ponto 4, nós temos aqui uma informação também sobre os dados demográficos. Recentemente chegou a Nova York, New Jersey e Illinois, o que levou aos centros federais do Departamento de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, a adicioná-lo na lista de germes qualificados como ameaças urgentes. Então, vamos citar aqui qualificado como ameaça urgente. Muito bem. Outra informação importante para a gente é dar fim àquela situação que eu iniciei o vídeo falando daquele idoso. O que aconteceu com o idoso? Bem, o idoso internado naquele hospital morreu 90 dias depois, mas o Candida auris não. Testes mostraram que ele estava por toda a parte do quarto do paciente, até tão invasivo que o hospital precisou de equipamentos de limpeza especiais e teve que remover azulejos do teto, do chão, para erradicá-lo. Tudo estava tomado pelo fungo. As paredes, o leito, as portas, as cortinas, telefones, a pia, o colchão, disse o Dr. Scott Loring, presidente do hospital. Bem, essa notícia ela foi divulgada pelo jornal The New York Times, pelos jornalistas Matt Richel e Andrew Jacobs. Então, só para dar, é sempre importante a gente citar, quando a gente cita a informação, dizer a fonte, mas é importante chamar a atenção muito desse fungo. Esse fungo, ele mata em torno de 59% das pessoas infectadas. As pessoas que são infectadas, normalmente, são pessoas recém-nascidas ou idosas, que são naturalmente imunossuprimidos ou imunodeprimidos, que têm o seu sistema imunológico mais debilitado. Mas pode atacar qualquer pessoa, em qualquer idade, que também esteja passando por uma situação dessas, porque está desenvolvendo uma outra doença, como por exemplo HIV ou outras patologias que podem suprimir o sistema nervoso, ou melhor, o sistema imunitário, e aí, obviamente, essa pessoa estaria mais vulnerável. Também tratamentos invasivos que podem levar esse fungo para a corrente sanguínea são muito perigosos. Os hospitais estão realmente, os médicos, os especialistas, os infectologistas estão atentos, principalmente por quê? Porque as 3 gerações básicas de medicamentos que são antifúngicos, eles não conseguem derrubar este fungo. Então, fica a dica, o que nós podemos fazer é, enquanto pessoas, podemos ter um cuidado, lavar sempre as mãos, evitar de visitar ambientes hospitalares quando se não tem necessidade e, a qualquer sintoma de uma doença, procurar um centro clínico. Assim, os médicos poderão
ter a condição de qualificar se o fungo já está presente no nosso meio e se ele pode ser combatido com os medicamentos que temos, mas infelizmente a informação que nos chega é que os medicamentos, por enquanto, são insuficientes. Então aí está o tema sobre o Candida auris, um fungo que vem assolando toda a comunidade global. Valeu, até mais, tchau, tchau!